indique, olha, no Rio de Janeiro é esse, em São Paulo é esse, e em Minas é esse. Quando as pessoas querem visitar essas instituições, elas não têm essas informações de forma rápida. Principalmente os estrangeiros ou pesquisadores estrangeiros que vêm para o Brasil, eles não conseguem saber de uma forma rápida aonde essas instituições estão, quais são os acervos, qual é o volume de acervo que essas instituições possuem e se eles estão abertos à consulta ou não. Então a ideia é você juntar todas essas informações e de forma fácil dar contatos para que a universidade possa acessar essa instituição, esse museu e desenvolver pesquisas. Nós temos também a promoção da cooperação internacional e intercultural. Esse é um ponto muito importante da atuação da sociedade nos últimos anos, que o Brasil hoje, e já é há muitas décadas, ele é líder em pesquisa e na realização de eventos e atividades numismáticas na América Latina. Então nós, como nação líder, como a Sociedade Numismática Brasileira, que é a maior instituição numismática do Brasil, ela tem tomado a frente cada vez mais nessa cooperação internacional e intercultural. Nós acabamos de retornar da Bolívia, semana passada estávamos lá promovendo um congresso de numismática, o primeiro congresso numismático binacional Bolívia-Brasil, e a ideia é que essa rede também facilite essa cooperação entre instituições internacionais, principalmente aqui da América Latina. Eu comecei a conversar com algumas pessoas, alguns líderes dessas instituições recentemente com esse projeto, e assim que isso chegou nos ouvidos de algumas pessoas fora do Brasil, já começaram a chegar solicitações de parceria de fora. Porque, inicialmente essa rede foi pensada para integrar as instituições brasileiras. É óbvio que no segundo momento a gente ia integrar as instituições estrangeiras, mas assim foi momentâneo. O pessoal de fora do Brasil, principalmente da América Latina, assim que toma conhecimento disso, também quer fazer parte dessa rede para que isso possa fluir de uma forma um pouco melhor. E quais são as principais justificativas para a criação dessa rede? A primeira é a colaboração para a preservação do patrimônio, a otimização de recursos, e esse eu acho que é um ponto essencial dessa rede, porque aqui no Brasil, por exemplo, as instituições museológicas numismáticas que nós temos, algumas possuem muitos recursos para montarem exposições, preservação de acervo, investimento em pesquisa e ações educativas, mas em contrapartida outras instituições possuem praticamente zero recurso para a sua sobrevivência. Então, qual que é um dos objetivos dessa rede? É você pegar o que está sendo feito nessas instituições com mais recursos, que já investiram em pesquisa, já desenvolveram formas de expor as melhores, boas práticas expositivas dentro da numismática e conseguir compartilhar essas informações com instituições menores ou com poucos recursos para que elas também possam colocar essas ações em prática sem ter que investir aquele recurso em pesquisa para chegar no mesmo ponto, porque no fim a gente vai chegar no mesmo ponto. A gente economiza dinheiro, isso a gente diz dinheiro público e privado, porque vem das duas formas, e principalmente a gente economiza tempo, porque a instituição não precisa iniciar do zero a sua pesquisa para uma exposição, por exemplo, para uma ação educativa, por exemplo, porque ela já consegue ter como base o que já foi feito por outra instituição e deu certo. E da mesma forma ela consegue saber o que já foi feito e não deu certo. Porque isso também é extremamente importante para que a gente saiba que, não, por esse caminho não dá para ir, esse tipo de material eu não posso utilizar, esse tipo de vitrine eu não posso utilizar porque ele não vai dar certo. Então você economiza muito tempo e dinheiro nesse processo quando você compartilha essa informação entre as instituições. Nós temos também a questão da facilitação do trabalho das equipes. Então, se a rede ela está integrada, as equipes compartilham o que elas estão desenvolvendo, cada uma na sua localidade, para que isso possa ser aplicado em um outro local, claro, com as adaptações necessárias para isso, mas isso acaba facilitando muito também, ganha-se tempo e ganha-se recursos com isso. Temos também a troca de experiências e conhecimentos, que é esse compartilhamento do que está sendo feito, o que está dando certo e o que não está dando certo. E o aprimoramento da qualidade das exposições e programas educativos. Isso é um ponto essencial dessa rede, porque o que acontece hoje? Eu acabei nem citando, mas eu estou montando o Museu da Sociedade Numismática Brasileira. A minha formação, eu sou mestre em Direito, mas eu fiz uma especialização em Museologia, Cultura e Educação, e a minha atuação hoje é na área da cultura, então eu me
dedico a isso. E eu estou montando o Museu da Sociedade Numismática Brasileira, que hoje ela possui um espaço expositivo dentro da sua sede social, na 24 de maio, no centro de São Paulo. Eu não considero um museu em si, inclusive não tinha nem registro, ele acabou de ser catalogado pelo CEM, pelo Cadastro Estadual de Museus. A gente está no processo do cadastro da instituição a nível estadual, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em entender a melhor forma de se expor uma coleção numismática. Quando eu fiz a especialização em museologia, a minha orientadora, ela falou: olha, Bruno, eu vou ser bem sincero para você, quando você propôs o seu tema, meu tema de conclusão da especialização é o Museu da Sociedade, essa reformulação do Museu da Sociedade. Ela falou: olha, eu achava a moeda no museu um negócio muito chato. Você ia lá, que era contemplativo, você ia lá e olhava as peças na vitrine. Ah, muito bonito, muito interessante, mas não tem graça nenhuma isso, né? Qual que é o que dá para... Eu não achava graça. Aí depois do meu trabalho ela conseguiu entender um pouco mais o que é esse universo da numismática e as formas que a gente pode transformar essas exposições em exposições interativas, exposições interessantes para as crianças, para os jovens, para os adultos. Existem muitas formas. A moeda não tem que ser chata. Ela pode ser muito divertida. Ela é muito divertida. A gente que é colecionador, eu também sou um colecionador, a gente acha muito divertido. Então, dos objetivos é aprimorar a qualidade dessas exposições, desses programas educativos, exatamente para que não seja uma exposição contemplativa, que as pessoas vão lá, olham as peças e vão embora. Não, dá para fazer muita coisa. E aqui eu cito o novo espaço do Itaú Cultural, que eu diria hoje que é o melhor museu de numismática da América Latina, e ele tem muita interatividade. As crianças se sentem parte daquele espaço, não é que eles estão lá, que negócio legal, chato, vamos olhar ali as moedas e acabou. Não, tem mesas com jogos, tem interatividade a todo momento no museu. Então, esse é o objetivo. O Itaú hoje é um dos nossos focos, das nossas instituições que a gente se inspira para poder desenvolver novos projetos. Então, o objetivo é esse. Citando aqui o Itaú investiu muito tempo, recursos para o desenvolvimento e para a reinauguração desse espaço de numismática dentro do Itaú Cultural. Então, o objetivo é que consiga compartilhar essas informações, qual foi o tipo de vidro utilizado na exposição, os tipos de vitrine, iluminação, o feltro. Isso acaba facilitando o trabalho de todas as outras instituições que também desejam fazer algo semelhante. E os principais benefícios para as instituições, então, são a colaboração e networking. Então, uma das coisas que eu achei muito engraçada essa semana, conversando com o professor Carlos, da UFMS, ele me convidou para participar de uma mesa de debate numismático, e eu comentei com ele da rede integrada de museus, e ele falou que todo mundo fala quando eu faço os convites. Tanto a Carla do Museu de Valores, a Paula do Museu Histórico Nacional, o pessoal do Bernardo Ramos de Azevedo, o pessoal do Museu de Salvador, a Eliane Bina, todos falam: nossa, essa ideia é maravilhosa, por que nunca ninguém pensou isso antes? E assim, algo eu considero simples de ser feito. E falta essa integração, esse network. Então, o professor Carlos da UFMS, quando eu passei a ideia para ele desenvolve um programa muito interessante junto ao Museu Histórico Nacional, à coleção clássica do Museu Histórico Nacional. Eu falei: professor, tem uma coleção maravilhosa lá em Manaus. Está jogada, ninguém sabe nem o que tem mais lá. Eles não sabem mais que moeda é qual, porque já misturou todo o acervo lá, enfim. Ele falou: não, eu já tentei contato com eles e não consigo. Eu não tenho o nome do responsável. Então, o objetivo com essa rede é exatamente essa: facilitar o contato com os responsáveis por essa instituição. E ele mesmo falou: olha, o trabalho que a gente faz com o Museu Histórico Nacional, a gente pode fazer lá em Manaus. A gente tem os bolsistas aqui, a gente vai para lá, faz o trabalho junto à coleção, e isso vai ser maravilhoso para todo mundo se beneficia disso. Então, é isso, parece óbvio, mas um dos objetivos é esse. Depois, o acesso a recursos compartilhados, então, desenvolvimento de pesquisas e exposições em parceria. Às vezes uma instituição tem recurso, a outra não tem, dá para compartilhar isso entre as instituições. Por fim, visibilidade e promoção, então é divulgação em conjunto das atividades que estão sendo desenvolvidas por instituições e museus numismáticos. Desenvolvimento profissional, então as próprias equipes conseguem fazer treinamentos em outras instituições. A própria sociedade numismática agora tem
Os cursos que ela dá todo mês, são 2 sábados por mês, então a sociedade ela vai abrir esses cursos de forma gratuita para todos os que fazem parte da rede integrada de museus. São cursos de numismática de forma geral, então dá para eles escolherem o que eles têm interesse naquele mês ou não, medalhas, cédulas, moedas, enfim, de tudo um pouco. E apoio técnico e consultoria, então é tudo que as instituições precisam hoje, principalmente as instituições menores. E, por fim, a participação em projetos e iniciativas conjuntas, o desenvolvimento de exposições em parceria, pesquisas, enfim. É isso. Basicamente, a rede integrada de museus numismáticos é isso. Essa rede, ela não contempla a transferência direta de recursos. Então, se uma instituição precisar transferir recursos para outra, para o que seja, elas devem firmar um acordo de cooperação técnica específico. Então, essa rede ela serve como facilitador da relação entre os museus, da relação entre os museus e as universidades, da relação entre os pesquisadores, os museus e as universidades. Então, é integrar todo mundo e facilitar esse contato entre pessoas e instituições. Aqui são as instituições-alvos que já estão nesse primeiro momento. Então, a Sociedade Numismática Brasileira com o seu museu, o Museu Numismático Julius Meili, o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, o Museu de Numismática Bernardo Ramos de Manaus, o Museu Eugênio Teixeira Leal de Salvador, o Museu de Valores do Banco Central de Brasília, o Museu Paulista, aqui da Universidade de São Paulo, conhecido como Museu do Ipiranga, o Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da USP, o Museu Herculano Pires do Itaú Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, que tem uma exposição de numismática também excelente, a Casa dos Contos de Ouro Preto, o Museu da Casa da Moeda no Rio de Janeiro, que infelizmente fechou, mas a Casa da Moeda ainda tem esse acervo dentro da sua fábrica, né? O Museu Numismático Numis, em Porto Alegre, a Coleção Numismática Santander Brasil, tanto aqui em São Paulo quanto em Porto Alegre, o Museu Paranaense, em Curitiba, que eu visitei tem uns 15 dias, também tem um acervo de numismática fantástico. E agora, por solicitação do professor Carlos, o Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade, o Atrium da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E para finalizar, deixar para vocês o convite, ano que vem, da nossa 5ª Convenção Internacional de Historiadores e Numismatas, Rio 2025. Essa convenção é uma convenção que ela foi criada em 2016 e a primeira edição ocorreu em Potosí, na Bolívia. 2018, Arequipa, no Peru. 2021, devido à pandemia, deveria ser 20, foi 21, em Cartagena de Índias, na Colômbia. 2023, ano passado, nós fomos para Santo Domingo, na República Dominicana. E agora o Brasil ganhou a eleição para sediar a próxima convenção, que será em 2025, no Rio de Janeiro. Ela é organizada pela Sociedade Numismática Brasileira, também orgulhosamente sou presidente do comitê organizador dessa convenção. E essa convenção ela é um convite, principalmente para os acadêmicos, para sair um pouco da caixinha dos estudos acadêmicos. Pelo amor de Deus, não é uma crítica, mas dentro das universidades a gente estuda muito a numismática clássica, grega, romana, bizantina, e essa convenção, o objetivo é o estudo da numismática latina, da América Latina. Então a gente vai ter nessa convenção, durante quase uma semana que ela ocorre, os maiores nomes da numismática da América Latina que pesquisam as suas moedas nacionais. Então,